Aleluia! Como é bom estar aqui reunidos, né? Para adorar ao Senhor. Porque sabemos que toda obra que foi realizada não foi realizada por nós. A obra que junta a igreja no corpo foi realizada por Jesus Cristo. Na cruz do Calvário. Ele se entregou para que isso acontecesse. Mas ele não está lá. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou. Encontrou os seus amigos, os discípulos. Depois Jesus o ascendeu aos céus. E ele reina para todo sempre é rei. Como não celebrar este rei maravilhoso? Pecado se fez, mas não pegou. Justiça de Deus se nos tornou. Jesus se humilhou e a cruz carregou.
Jesus contou uma história, era a vez do pastor de ovelhas, e ele tinha 100 ovelhas. Quando uma delas se perdeu, ele foi procurar essa ovelha até encontrar. Então, ele encontrou a ovelha e em segurança levou para casa. O pastor estava feliz de novo. Então Jesus disse: Deus é como aquele pastor de ovelhas, e os anjos no céu se alegram quando uma pessoa volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Roberta já está crescendo, nasceu no lar, que caminha na presença do Senhor. E o desejo nosso como igreja, o meu desejo como pastor da área infantil dessa igreja, é que a Roberta continue crescendo na estatura de Cristo e seja tudo aquilo que o Senhor desejou para ela receba. Cadê a célula da Roberta? Cadê a célula da Roberta? Tem célula? Cadê o pessoal desse estava? Vem para cá, a célula da Roberta. Queridos, se você ainda não está envolvido numa célula, a Roberta já tem uma célula. A Manuela, a Laura, vocês precisam se envolver, porque é um tempo de comunhão, de caminhar juntos. Está aqui juntamente com a família, está aqui os avós, estão aqui. O vovô Stefano, a Ana Cristina, a bisavó Roberta e a Lígia. Roberto e a Lígia, é isso? Então agora nós vamos orar. Fique de pé. Fique de pé. Estenda a sua mão na direção dessa família, porque com esse gesto que nós estamos fazendo como igreja, é que nós desejamos as bênçãos do Senhor para a vida dessa criança. E que tudo que Deus tem sonhado para a Roberta, quando presenteou o Tová e a Juliana com a Roberta, é de que ela cresça uma criança segundo o seu coração e seja bênção onde ela for. E você como igreja, quando faz esse gesto, você está dizendo para Deus e para essa família: conta comigo, eu estou junto nessa caminhada, para que ela venha a ser tudo que Deus deseja. Louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, quando nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando para a comunidade de fé da Roberta, Pai, a sua vida. Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade. E o Senhor abençoa a vida do Tová e da Juliana e de toda a sua família com essa princesa preciosa, Senhor, que hoje está aqui no nosso meio, sendo consagrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O desejo do nosso coração é que a Roberta cresça na estatura de Cristo, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, Senhor. E que aonde a Roberta chegar, Pai, as pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, Pai. Por isso, como povo do Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar e suplicamos, Pai, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua felicidade, Senhor, a Tua paz, a Tua bondade, Senhor, para que em tudo, a Roberta seja uma criança segundo o Teu coração, Pai. Por isso eu te peço, Pai, dá sabedoria a esse casal, dá sabedoria aos seus familiares, para que a presença da Roberta no seio dessa família possa demonstrar o Teu amor e a grandeza do Teu amor por essa família, Pai. Juntamente com a Roberta, abençoa todas as crianças da nossa igreja, Senhor, e que as Tuas misericórdias e o Teu amor estejam sempre presentes na vida dessa criança e da sua família, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Que alegria ter essa família aqui. Tive o privilégio de fazer esse casamento. Eles fizeram 10 encontros de cada dia, aconselhamento pré-nupcial, não faltavam nenhum. Ainda chegavam 15 minutos antes de mim. Como é bom sempre receber essa família aqui, vocês aqui conosco. Deus abençoe grandemente, viu? A vida de vocês. Deus abençoe. Amém? Outra vez me achego a Ti, outra vez eu me rendo, outra vez eu me arrependo a Ti, Jesus. Estava me sentindo distante, quando Tua voz suave falou baixinho: eu te amo, filho meu. Pensei que estava só, mas nada do que eu pensei é: o Teu Espírito me abraçou bem forte, e outra vez me apaixonei por Você, meu amor eterno, meu Deus que tudo vê, meu Salvador, meu Criador.
ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti, Jesus. Eu quero viver só pra ti, do teu lado para sempre andar, nos teus braços para sempre ficar, no teu colo posso descansar pra sempre. Outra vez me achego a ti, outra vez eu me rendo, outra vez me arrependo a ti, Jesus. Estava me sentindo distante, quando tua voz suave falou baixinho: eu te amo, filho meu. Pensei que estava só, mas nada do que eu pensei é: o teu Espírito me abraçou bem forte, e outra vez me apaixonei por você, meu amor eterno, meu Deus que tudo vê, meu Salvador, meu Criador. Tudo começa em ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti, Jesus. Eu quero viver só pra ti, do teu lado para sempre andar, nos teus braços para sempre ficar, no teu colo posso descansar pra sempre. Vem me lavar e me curar, transforma-me e me renova, e me faz outra vez um servo, pois nunca mais eu quero me afastar de ti. Tudo começa em ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti. Eu quero viver só pra ti, do teu lado para sempre andar, nos teus braços para sempre ficar, no teu colo posso descansar pra sempre. Vai chegar, então, te ajudo. Tudo começa em ti, tudo começa em ti, tudo se completa em ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti, tudo se refaz em ti. Eu quero viver só pra ti, eu quero viver só pra ti, do teu lado para sempre andar, andar, nos teus braços para sempre ficar, para sempre ficar, no teu colo posso descansar pra sempre, pra sempre. Mais uma vez. Tudo começa em ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti. Eu quero viver só pra ti, do teu lado para sempre andar, nos teus braços para sempre ficar, no teu colo posso descansar pra sempre. Deus te abençoe, meu irmão, grandemente, em nome. Nós iniciamos hoje pela manhã uma série de mensagens e vamos prosseguir assim até o final do mês de junho. E essa série de mensagens agora é sobre família. Nós pregamos recentemente, terminamos uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E agora nós estamos iniciando mais essa série de mensagens usando o Apocalipse.
nós estamos usando as cartas das igrejas lá a partir do capítulo 2 e aplicando os ensinos do Senhor a essas igrejas, aplicando a família. Hoje de manhã nós já começamos com a igreja de Éfeso, o que o Senhor falou àquela igreja e como isso se aplica à família. Na Bíblia tudo se aplica à família. Família, todo o relacionamento, tudo que a Bíblia ensina tem aplicação na igreja, tem aplicação nas nossas vidas e tem aplicação na família. E aí agora à noite nós vamos refletir na carta à igreja de Esmirna. Então abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que está sem Bíblia. Compartilhe o seu smartphone. Compartilhe o seu iPad. Compartilhe qualquer coisa que tenha um texto bíblico, não é? Além dos papéis, além das Bíblias em papel, tem a Bíblia digitalizada aí, né? Vamos ler então o texto bíblico. Diz assim: ao anjo em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Aplica, Senhor, a tua santa, poderosa palavra aos nossos corações. Dá-nos agora aqui, Senhor, discernimento. Dá-nos sabedoria, unção do teu Espírito, para que essa palavra seja transmitida de acordo com a tua vontade. Ó Deus, atua aqui, completa em cada coração a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema geral é famílias vencedoras. E famílias vencedoras em meio às tribulações. É esse o assunto dessa noite. Porque nós estamos diante de uma igreja que ela estava enfrentando uma tremenda tribulação. Essa igreja, essa cidade de Esmirna, ela era a segunda cidade mais importante, ela só perdia para Éfeso. E essa cidade, ela foi a cidade mais fiel ao Império Romano. Eles ali era uma cidade onde o povo mais se curvava ao imperador. Uma cidade que aceitou mais facilmente adorar, ter o imperador de Roma como seu Deus. E eles então faziam isso ali. O primeiro templo a deusa Roma foi construído nessa cidade. Então essa era uma cidade em que havia um ambiente, havia uma cultura espiritual muito desfavorável aos cristãos. E ali então, essa cidade, houve uma grande, terrível perseguição aos cristãos. Eles sofreram muito. Quando eles dizem aqui, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas só para dizer, quando eles dizem assim, tu és, e Deus fala, Jesus fala para eles, você não é, eles dizem que você é pobre, mas você não é pobre, é rico, é porque nessa cidade quase todos os cristãos ficaram pobres, porque os bens deles eram confiscados. Se não adorasse o imperador, se não se rendesse à adoração ao imperador, eles tinham seus bens confiscados. O principal pastor dessa igreja, Policarpo de Esmirna, ele foi um pastor
que ele foi queimado numa fogueira, numa arena, num teatro aberto, um teatro grande. Ele ali foi posto uma fogueira diante dele para que ele negasse o Senhor Jesus, para que ele negasse a sua fé. E ele disse: como eu farei isso? Como eu faria isso com o Senhor que sempre me ajudou? Quem o mesmo rei que me salvou, jamais faria isso, jamais negaria a minha fé. E ele foi morto ali. Então era uma cidade onde os crentes passavam muitas tribulações. Então o Senhor agora se apresenta falando para esses crentes, trazendo uma mensagem de estímulo, uma mensagem de encorajamento. E é nesse texto que eu quero tirar algumas lições, porque eu sei que as nossas famílias, que muitas famílias estão vivendo em meio a muitas tribulações. Talvez aqui nessa noite eu esteja falando para algumas famílias que estão enfrentando uma tremenda tribulação. O que é tribulação? Tribulação é a pressão que vem de fora para dentro com ameaça para destruir. Tribulação é uma pressão que vem ameaçando destruição. Então, quando a família está passando por uma tribulação, é uma pressão que está vindo de fora com o intuito de destruir a família. E nós estamos vivendo um momento assim. Nós estamos vivendo um momento em que há uma pressão de todos os lados. Ali naquela sociedade em Esmirna, havia uma pressão para que todos adorassem o imperador e deixassem de adorar o Deus vivo. Era uma pressão muito grande. E hoje também as famílias, de uma forma direta ou indireta, elas estão sofrendo pressão de todos os lados. E a família vencedora, então, é a família que vai saber lidar com isso. É a família que não vai ceder às pressões. É a família que não vai se deixar dominar por essas pressões. É a família que vai resistir na presença de Cristo. Então, eu sei que uma das grandes pressões que nós estamos vivendo como família é a pressão da assimilação da cultura presente. É a pressão para assimilarmos os valores presentes. Nós estamos sendo bombardeados pela mídia. Nós estamos sendo bombardeados de todos os lados para que possamos assimilar os valores, para que possamos assimilar a cultura presente. Nem toda cultura é boa. E quando a cultura ela vem para trazer tribulação e ela vem para nos desviar dos valores de Deus, então nós temos que resistir. Então tem várias formas de tribulação que chega por uma família. Muitas famílias estão vivendo hoje a dor, a perda do emprego, e alguns foram mandados embora porque não concordaram lá no seu trabalho com o Caixa 2. Não concordaram em fazer corrupção, não concordaram em enganar o fisco, não concordaram em mentir para os clientes, e por isso perderam o emprego. Pressão que vem de fora. Teve um irmão aqui da igreja que a empresa dele foi mandada embora porque a empresa dele mandou ele vender um produto que ele tinha que mentir. Ele tinha que dizer para a pessoa que estava comprando que tinha um produto que o produto não tinha. Ele tinha que dizer que o produto tinha a qualidade que o produto não tinha. Ele disse: não, aí não dá. Ele perdeu o emprego, está passando a perda. É pressão de tudo que é lado. Filhos que resolveram se curvar aos imperadores deste tempo. Quantos pais e quantas mães estão aqui chorando que criaram seus filhos na igreja, ensinaram os valores do Evangelho, e hoje seus filhos cederam às pressões do mundo, estão se curvando diante dos imperadores desse tempo, estão se curvando aos valores desse tempo.
Talvez aqui haja pais, mães, avós que estão sofrendo, vivendo tribulações, porque estão vendo seus filhos, seus parentes, vivendo uma vida totalmente infiel ao Senhor. Muitos crentes hoje, a maior oposição ao Evangelho começa dentro de sua própria casa. As pressões estão começando dentro de casa, onde muitas pessoas da família começaram a adorar o Deus do dinheiro. Muitas pessoas estão adorando a cultura, adorando o prazer, adorando a carreira. Estamos vivendo um tempo em que, por causa da pressão de fora, da pressão da cultura, muitas pessoas estão escravas da sua carreira. A sua carreira joga a pessoa para onde ela quer. A sua carreira afasta da família. A sua carreira os distancia dos filhos. Para ser bem-sucedido na carreira, negam a palavra de Deus, negam o Evangelho. É o escravo da carreira. Pressão que vem de fora. Assim como os membros crentes de Esmina, muitos sofrem por não se curvarem aos imperadores do céu. E as famílias vencedoras, elas, diante da tribulação, em primeiro lugar, as famílias vencedoras, elas saberão onde depositar a sua confiança e onde depositar a sua fé. Esse texto, ele começa com uma afirmação que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz, o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. É assim que Jesus se apresenta. Vocês estão vivendo uma tribulação, estão? Você está vivendo uma tribulação na sua vida, na sua família, então, sabe quem é que vai falar com você agora? Aquele que estava morto e vivo. O que vai falar com vocês agora é o que é o primeiro e o último. Como é que foi a música que o Fael cantou? Ele que, como é que é, pai? O que dizia a música? Tudo começa... Tudo restaura, tudo começa em ti, tudo se completa em ti, tudo se refaz em ti. Eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Tudo começa em mim, tudo se completa em mim e tudo se refaz em mim. É eu que estou falando com vocês. E Jesus está dizendo exatamente isso. Ele é o primeiro, ele é o último, ele estava morto e reviveu. O que ele está dizendo aqui, olha, você, para vencer a tribulação, você precisa depositar a tua fé nesse. Que tudo começa nele, tudo se completa nele e tudo se refaz nele. Primeiro e último. Primeiro no tempo e na importância. Não tem ninguém no tempo e nem na importância maior que ele. Primeiro e último, modelo de toda a criação. Primeiro e último, princípio da vida. Todas as coisas nele foram criadas, nos céus e na terra. Ele é o último. Ele é a razão de toda a existência. Ele esteve morto, mas voltou a viver. Ele é a primícia dos que dormem. Ele voltou a viver e ele pode refazer nele todas as coisas. Tudo se completa nele. Tudo começa nele. Tudo refaz nele. A família precisa estar consciente disso. E a família precisa entender que vale a pena depositar a sua confiança no Senhor para poder vencer as tribulações. Quando Jesus disse
que ele é o primeiro e último que estava morto e reviveu, ele disse assim: olha, esse que tudo se começa, esse que tudo se completa e tudo se refaz, ele está ciente de tudo que você está pensando. Não tem nada que escapa ao conhecimento. Mas esse problema que eu estou passando, essa dor lá com meu filho, ele está sabendo, nada escapa dele. E aí, eu queria que você acompanhasse, pastor Mike vai cantar, e você acompanhasse com ele a letra. Pensa mais na letra, não pensa nele não. Nem olha, pensa na letra desse hino, que na minha, ao meu ver, é um dos mais belos do nosso antigo cantor cristão. Olha esse hino, guarda da letra desse hino, porque em muitos momentos da sua vida, esse hino pode fazer muita diferença, em meio às tribulações. Preste atenção na letra. Está pronta a letra? Preste atenção na letra, vai pensando só na letra. Tudo sabe, certamente sim, com cuidado incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite para meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos, incessantes são. Ainda que mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha o seu amor. Gosto de contar enquanto me sucede aqui. Sou seu filho e quer que esteja sempre junto a si, para que seus bons cuidados possas me gozar, dando graças por aquilo que me queira dar. Todo mundo se lembrou? Vamos cantar junto a última estrofe? Oh, se confiadamente quero prosseguir, sem receios nem cuidados, quanto ao meu porvir, pois que Deus, meu Pai, me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Esse aí, o primeiro e último. Esse aí estava morto e reviveu. Quando a gente crê nisso, quando a família, quando você lá na sua família crê nisso, então você vai poder fazer de toda essa letra, todo esse poema, uma verdade na sua vida também. Você estará apto para enfrentar toda e qualquer tribulação. Como diz o hino, mesmo que seja dura, mesmo que seja penosa, eu nunca perderei de vista que Ele está comigo, que Ele cuida de mim, que Ele está sabendo, Ele sabe de todas as coisas. Nada escapa ao controle e ao cuidado dele. Famílias vencedoras
tem essa convicção de que Jesus é o primeiro, Ele é o último. Ele estava morto, Ele viveu, tudo começa nele. Tudo se completa nele, tudo se reconstrói. Outra coisa que essa afirmação de Cristo, ele se apresentando para a igreja dessa forma, e para a família também, hoje aplicada à família, ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, é que ele está perfeitamente qualificado. Não tem nada, não tem ninguém mais qualificado do que Jesus para nos socorrer nas nossas aflições. O que estava o primeiro e o último, o que estava morto e reviveu, ele é perfeitamente qualificado para confortar, para consolar, para encher o coração de esperança, para nos dar conhecimento e discernimento na provação. Ele é perfeitamente qualificado. Família vencedora, família para ser vencedora precisa de Jesus. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você precisa de Jesus. Você precisa desse que é o primeiro e o último, o que estava morto e reviveu. É esse Jesus que você precisa para ser vencedor nessa vida e na eternidade, e a sua família também será uma família vitoriosa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para sermos famílias vencedoras, e aqueles crentes ali, os meninos estavam entendendo muito bem isso, é que nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa confiança ao único perfeitamente qualificado para nos socorrer, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês nessa noite, baseado nesse texto, é que famílias vencedoras serão aquelas famílias que saberão discernir o que realmente é riqueza. O que é riqueza para a sua família? O que é precioso para a sua família? O versículo 9, o texto diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Conheço a tua pobreza, mas Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como é que pode ser pobre e ser rico ao mesmo tempo? Tu és rico. Eles ficaram pobres por causa da sua fé, dos seus bens confiscados, mas havia uma riqueza que ninguém podia tirar dele. Havia uma riqueza que ladrão nenhum podia roubar. Havia uma riqueza que a traça não podia correr. Havia neles uma riqueza indestrutível. Tem muitas famílias perdendo muito tempo, gastando muito energia, inteligência, investindo numa riqueza que a traça corrói, que o ladrão rouba, que o governo acaba só decretar um plano econômico, confisca. Muitas pessoas estão passando a sua vida, investindo a sua vida em projetos, e vocês já ouviram falar muito aqui, eu gosto de falar isso. Muitas pessoas estão investindo a sua vida em projetos, e esses projetos se tornaram a riqueza da sua vida. Só que esses projetos da noite para o dia podem desabar na frente deles. Tem gente que acha que sua maior riqueza é o seu casamento. Sua maior riqueza são os seus filhos. Sua maior riqueza é a sua família. Família é muito importante. Família é o maior bem que a gente tem, um grande bem. Mas se você pensar que a família é a sua maior riqueza, você pode perder tudo da noite para o dia. Agora, nós vimos na televisão há pouco tempo, no noticiário, mas por pouco, aquele apresentador de televisão, esposa não morre com toda a
família dentro do avião. Há uma riqueza muito maior do que isso. Há uma riqueza que se estende por toda a eternidade. Há uma riqueza que nada destrói. E dependendo dessa, de eu ter essa riqueza, aí as outras riquezas da minha vida vão ser muito mais ricas. Deus está falando, vocês são pobres, vocês são ricos. Vocês não precisam se sentir abandonados. Vocês não precisam se sentir pobres, miseráveis, largados, esquecidos, porque Jesus diz, vocês são ricos. Você lembra do sermão que o pastor Ed me pregou aqui? Da tentação de Jesus? Jesus acaba de ser batizado. O que Deus fala para o pai, fala para o filho? Tu és o quê? Meu filho amado. Quando Jesus vai para o deserto, o que o diabo, como é disse para Jesus várias vezes? Tu é o filho amado? Se tu és o filho amado, então faça isso. Deus está dizendo, você é rico. O diabo vai dizer para você que você é miserável. Mas Deus está dizendo que você é rico. Que Ele dá uma riqueza dentro de nós. O imperador afirmava, vocês agora são pobres, mas Cristo vê, o Cristo que tudo sabe, Ele afirma, vocês são ricos. Porque é uma riqueza dentro de vocês. O mais importante para uma família cristã não é o que o mundo afirma com seus valores, mas o importante é o que o Cristo diz sobre você, e Cristo diz que nós somos ricos. Riqueza material. Riqueza material não enriquece o caráter. Deus, Cristo está falando de uma riqueza que enriquece o caráter. Você olhou bem o que eu falei? Você prestou bem atenção? Ele está dizendo que vocês são ricos, porque vocês têm algo dentro de vocês que enriquece o caráter de uma pessoa. E riqueza material não enriquece o caráter de ninguém. Quem enriquece o caráter é o Espírito Santo. Quem enriquece o caráter é Jesus Cristo. Ele conhece nossas tribulações, Ele conhece nossa pobreza, mas Ele é a nossa maior riqueza. De nada vale ser rico para o mundo e pobre para com Deus. O que adianta ser rico para o mundo e ser pobre para Deus? Tem muitas famílias enchendo sua casa de bens materiais. Já comprou uma casa, já comprou outra, já comprou outra, já comprou outra, e cheia de bens materiais, mas pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza de caráter, pobreza de valores, pobreza de esperança. Mas Jesus está dizendo, vocês não tiraram os bens de vocês, mas não tiraram e nunca vão tirar o mais valioso que vocês têm, porque vocês são ricos para com Deus. Família vencedora não é família rica para com o mundo. Família vencedora é família rica para com Deus. Você é uma família rica para com Deus, o que você tem feito? Há uma pobreza que um dia se converterá em riqueza. Mas há uma riqueza que um dia se converterá em pobreza. E o que é pior, há uma riqueza que um dia não apenas vai se converter em pobreza, vai se converter em miséria. Se você é rico para com Deus, mesmo sendo pobre materialmente, essa pobreza um dia vai se transformar em riqueza. Mas se você não é rico para com Deus, essa riqueza
um dia vai se transformar em pobreza, e mais do que isso, vai se transformar em miséria. E o que é pior, uma miséria eterna. Por isso Deus está dizendo, vocês são ricos. Não vivem muito apegado ao que o mundo diz de vocês. Vocês são pobres materialmente sim, mas vocês são espiritualmente ricos. Uma família vencedora é rica de resistência. Aqui estamos diante de crentes resistentes, família resistente, rica de resistência, riqueza da resistência. Uma família que resiste àquilo que explora. Uma família que não aceita exploração de espécie nenhuma. Uma família que resiste à injustiça. Uma família que resiste à corrupção. Uma família que resiste à difamação. Uma família que resiste à imoralidade. Uma família que resiste à sujeira, à impureza. Esses crentes, eles resistiam. E a família vencedora precisa ser uma família que resiste. Nós, muitas vezes, não estamos resistindo. Nós estamos cedendo com muita facilidade. Vocês são ricos. Quantas coisas ricas na vida daqueles crentes. Olha mais uma coisa que eu quero dizer. Riqueza material não compra a paz da sua família. Riqueza material não compra a harmonia na sua casa. Riqueza material não compra a libertação dos seus filhos. Riqueza material não promove milagres e transformação da família. Quem promove é Jesus Cristo. Nossa maior riqueza. Nossa maior riqueza. Por isso que eu estou dizendo, olha, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Vocês têm riqueza de caráter. Vocês têm riqueza de resistência. Vocês têm uma riqueza, que essa riqueza que vocês têm pode fazer pela sua família, coisa que mais nada no mundo pode. Mais nada. Dinheiro nenhum deixa legado para a eternidade. Você pode deixar uma boa herança para os seus filhos, mas para a eternidade, dinheiro nenhum deixa legado nenhum. Riqueza não deixa legado para a eternidade. O melhor legado que você pode deixar para a sua filha, a sua família, são os legados que durarão por toda a eternidade. E na família vencedora, nós vamos ter a plena convicção que tribulação não é o mesmo que descontrole. Quando Cristo disse assim, eu conheço vocês, eu sou o primeiro e o último, o que morreu, mas que ressuscitou, que venceu a morte. Não está descontrolado, as coisas não estão fora do meu controle. Tribulação e descontrole não é a mesma coisa. E esse texto diz uma coisa, cuidado com a sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás eram aqueles judeus que cederam ao imperador. Eles se curvaram ao imperador. E agora eles debochavam dos crentes que estavam perdendo seus bens. Eles pressionavam. Porque eles cederam. Nosso mundo está cheio de sinagogas de Satanás. Tem gente que está cedendo. Somos representantes da sinagoga de Satanás. O texto está dizendo. Terceiro e último lugar. Famílias vencedoras são famílias que estão dispostas a pagar o preço de se tornarem seguidoras de Jesus. O versículo 10 vai dizer assim, olha bem o versículo 10. Nós sabemos quase que de cor, esse parte desse versículo na minha vida, quando a gente faz uns debates bíblicos, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas.
Não se curve por causa de medo, não temas, tenha coragem. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês para serem postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não resista, não ceda, resista. Ser fiel até a morte. Nunca esqueçam que Deus nunca deixa de socorrer seu povo nos tempos de suas necessidades. Sempre Deus vai nos socorrer nas nossas necessidades. Se apegue a Cristo nesse momento de tribulação, de dificuldade, de dor, mas esteja disposto a pagar o preço. Vocês serão colocados na prisão, vocês vão sofrer, mas sofrerão por 10 dias. E sabe o que significa na linguagem apocalíptica? Significa que o sofrimento é completo, é duro, não é fácil, mas é por um tempo. Ele vai passar, ele vai durar 10 dias, significa que ele não vai ser sempre, ele vai passar. Isso vai passar. Mantenha-se firme. Satanás quer esmagar a família. Há uma força hostil ao Senhor e a família tem que se firmar. Não temas. Não vai ser para sempre. Não temas, isso não vai ser a vida inteira. Não temas, porque Deus não coloca sobre a sua família nenhuma tribulação maior do que a sua família possa suportar. Nenhuma. Então, isso não promete tirar da tribulação. Não se iluda com essa teologia maluca da prosperidade por aí, que diz que só porque você é crente você não vai sofrer. Isso é para atrair público. Isso é um discurso fácil. É o evangelho light que faz bem aos ouvidos, mas que não acrescenta nada à alma. Cristo não prometeu tirar os crentes da tribulação naquele momento. Eles iam passar pela tribulação, mas assim como ele venceu, eles também iam vencer. Cristo não nos livra da tribulação, porque Cristo quer que cada um de nós construa um caráter forte, consolide um caráter forte. Nós precisamos de pais, mães, filhos, filhas com caráter forte, e na tribulação nosso caráter é forjado, nosso caráter é moldado, nosso caráter é solidificado, e o que faz diferença na vida de uma família é uma pessoa com caráter forte, íntegro. Então, nessa noite, firme-se na promessa de Jesus. Jesus então encerra falando para essa igreja, dizendo assim: não temas essas coisas que você tem que sofrer. Diz que o diabo está para entrar alguns na prisão, alguns de vocês inclusive, vocês serão postos à prova e tereis tribulação. Essa tribulação vai ser por um tempo, vai passar, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Venha o que vier, esteja certo que o Deus Todo-Poderoso está aí para guardar o teu tesouro até o dia. Mantenha-se firme nas promessas, porque sabe o que ele diz aqui? Aquele que for vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Todos nós vamos ter a primeira morte, só se alguém aqui for arrebatado. Se não for arrebatado, todos nós vamos morrer. A primeira morte. Mas eu não sei se todos aqui vão experimentar a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. A primeira morte eu morro fisicamente, mas depois da morte
eu vou diretamente para a presença do Senhor e ali eu só experimento uma morte. Mas ele está dizendo aqui no texto que alguns experimentarão a segunda morte. Morrerão biologicamente e morrerão espiritualmente. Estarão para sempre separados de Deus. Mas isso não é o que Deus quer para mim, isso não é o que Deus quer para você, não é o que Deus quer para nós. Deus preparou uma eternidade para nós vivermos com Ele. Deus quer fazer de nós pessoas vencedoras. E esse é o vencedor. O vencedor não é aquele que acumula mais. O vencedor é o fiel. O vencedor é aquele que não vai experimentar a segunda morte. E Deus quer que você seja o vencedor. E se você for um vencedor, sua família também terá grandes possibilidades de ser um vencedor. Nessa noite, Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus que falou lá para aqueles crentes. Aquele Jesus, o mesmo Jesus que falou para aqueles crentes que estavam vivendo um momento difícil. É Ele que está falando aqui para nós nessa noite. É Ele que está dizendo que vale a pena a gente depositar a nossa confiança naquele que é o primeiro e o último, completo. Tudo começa nele, tudo se faz nele, tudo se restaura nele, tudo se completa nele. Ele estava morto e reviveu, ele venceu a morte, e ele pode fazer com que tudo seja refeito nas nossas vidas, reconstruído. Ele pode restaurar todas as coisas da nossa vida, porque ele estava morto e reviveu. Ele pode fazer de nós pessoa vencedora nessa vida, mas o que é mais importante na eternidade. É esse Jesus que é a nossa maior riqueza. É esse Jesus que deve ser o nosso maior desejo. É esse Jesus que deve ser a nossa maior busca. É esse Jesus que deve ser a pessoa mais preciosa da nossa vida. Ele conhece, Ele me conhece, Ele te conhece, Ele pode te socorrer perfeitamente. Ninguém pode te socorrer como Ele. Ninguém. Ninguém. Só Ele. Ele é o Jesus que está conosco dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Jesus quer ter aquela alegria, aquele prazer de naquele dia derradeiro, colocar a coroa da vida sobre você. Bellini, uma vez um repórter perguntou para Bellini, capitão da seleção brasileira, eu creio que de 58, Bellini foi um pastor, o jornalista foi um pastor, pegou um avião, e ele viu o Bellini no avião. Ele foi lá, não tinha ninguém do lado do Bellini, ele sentou do lado do Bellini. Isso é o Bellini, não é? Qual foi o momento mais marcante da sua vida? Isso foi quando nós ganhamos o jogo final da Copa do Mundo, estávamos perfilados, frente para a tribuna de honra, e o rei veio com a taça na mão, e aquele homem alto, um homem assim, que a presença daquele homem punha uma coisa, era uma presença muito forte. Ele se levantou lá da tribuna e ele veio com uma taça na mão, e ele veio e entregou a taça na minha mão e disse: parabéns, você mereceu, você é um campeão, você é um vencedor. Aí aquele pastor virou para Bellini e disse: Bellini, você pode ter um dia ainda mais marcante na sua vida. O dia que você comparecer diante de Deus, Bellini, e aí Deus não virá com a taça Judas de mim, mas Ele virá com a coroa da vida e vai dizer: receba a coroa da vida, porque você é um vencedor. Você foi fiel até a morte. Na eternidade, se comparecer diante de Deus, você vai receber a coroa da vida. Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Ele falou para aquela igreja, estou falando para você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus.
Você precisa fazer de Jesus sua maior riqueza. Você precisa fazer de Jesus o seu primeiro, o seu último. O seu tudo. Paulo diz em Colossenses que nele se completa todas as coisas. Nele todas as coisas se completam no seu tudo, Jesus. O seu primeiro, o seu último. O único, perfeitamente capaz de socorrer tudo. Esse Jesus precisa entrar na sua vida. Esse Jesus precisa entrar no seu coração, para entrar na sua casa, para entrar na sua família e fazer da sua família uma família cristã. Mas para Jesus entrar, eu preciso recebê-lo como Senhor e Salvador. Eu não posso, Jesus não vai invadir a sua vida, Jesus não vai invadir a sua família. Você precisa convidar Jesus. E o primeiro passo para eu convidar Jesus é eu reconhecer que preciso dele. Jesus que não veio para os santos. Quem acha que é bom, quem acha que pelas suas próprias obras será salvo, não precisa de Jesus. Mas se você se reconhece pecador, que nenhuma obra anula pecado. Só quem anula pecado é o sacrifício de Cristo. Não se iluda. Esse é o primeiro e último. Ele perfeitamente pode socorrer. Obras não vão socorrer no dia a dia. Ideologia não vai socorrer. Tua religião não vai socorrer. É Jesus, primeiro e último. Eu preciso reconhecer Jesus, eu sou pecador e preciso de ti. Obras na minha vida serão consequência do Senhor na minha vida. Eu preciso de ti, que eu sou pecador. Eu preciso de ti na minha vida. A segunda coisa, reconhecendo o pecador e arrepender-se. Eu quero outra direção da minha vida. Eu não quero mais dirigir a minha vida, direcionar a minha vida como dirigi até hoje espiritualmente. Eu quero uma outra direção espiritual para a minha vida. Arrependimento, mudança de mente, mudança de direção, das costas para uma coisa e voltar para outra. Das costas para o pecado e voltar para Jesus. Das costas para a cultura, voltar para Jesus. Das costas para os padrões do mundo, voltar para Jesus. Das costas para os princípios de vida, voltar para Jesus. Das costas para o pecado, voltar para Jesus. Arrependimento, voltar. Eu preciso confessar, confiadamente, Jesus como meu Senhor e meu Senhor. Crer que o sacrifício dele na cruz foi por mim. Foi por mim. Foi para mim só. Você crê nisso? Você quer fazer isso nessa noite? Dizer, Jesus, eu preciso de ti. Eu sou um pecador, uma pecadora, eu preciso de ti. Jesus, só o Senhor pode me socorrer perfeitamente. Só o Senhor pode me dar uma vida eterna contigo. Só o Senhor pode perdoar as meus pecados. Todos olhando para mim. Jesus, pela fé, eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Você quer fazer isso agora? Você quer fazer essa decisão que pode fazer toda a diferença na sua vida? Policarpo, naquela fogueira, morreu feliz. Todos aqueles que estavam naquela arena foram impactados por ele. Foram ali para zombar e saíram de lá impactados por aquele que disse: não perco Jesus por nada. Não troco Jesus por nada nesse mundo. Jesus é a minha maior riqueza. Você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, o seu coração? Faça isso agora no seu lugar. Faça aí onde você está. Diga agora para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego minha vida a ti. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero fazer do Senhor a maior riqueza da minha vida, o meu primeiro e último, aquele que tudo começa, tudo se completa, tudo se reconstrói, tudo se restaura.
restaura, eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz, Jesus. Aquele lugar era meu por causa dos meus pecados, mas o Senhor tomou o meu lugar. E eu creio, eu confio no Senhor como meu Salvador. E Senhor, você quer fazer isso? Qual será a primeira pessoa nessa noite que vai dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Qual vai ser a primeira pessoa que vai dizer isso? Você quer dizer isso? Então aí no seu lugar, ore comigo. Lá na galeria aqui embaixo. Faça uma oração para o Senhor. Eu vou te ajudar nessa oração. Diga assim aí agora. Repita comigo essa oração em palavras baixas ou em pensamento. Diga assim. Diga aí agora. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora. E agora, Jesus, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida, Jesus. Perdoe os meus pecados e me dê a Tua salvação. Jesus, eu quero fazer do Senhor a maior riqueza da minha vida. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Jesus, eu Te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Quem fez essa oração comigo? Levanta a mão. Eu fiz esse bem, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Quem mais? Eu quero orar por todos vocês que levantaram a mão aqui à frente. Eu queria chamar você que levantou a sua mão aqui à frente, que eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem com todos vocês que levantaram a mão. Vem aqui, eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e vem. Pode sair do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. É Jesus que está chamando você, não é o pastor Paulo. É o Espírito Santo de Deus que está chamando você, não é a Igreja Batista. Venha. É Jesus que está chamando você. Ele é perfeitamente, Ele pode perfeitamente te ajudar aqui na eternidade. Fazer de você um vencedor aqui e um vencedor na eternidade. Pode sair do seu lugar e vir. Venha. Quero orar por vocês. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por vocês. Eu queria pedir, você que conhece alguma pessoa dessa que está aqui à frente, um só, uma pessoa viesse e ficasse ao lado. Você que conhece, pode vir. Pode vir. Fica ao lado. Vamos orar, nosso Deus. Eu estou me lembrando aqui, sabe, gente, do dia que eu aceitei Jesus, lá em abril de 1900, lá vai março. Eu estou me lembrando daquele dia nunca saiu da minha memória. Que dia maravilhoso. Que dia. Aquele pregador pregou sobre Jesus, a única porta. Tem outra só. Eu sou a porta, disse Jesus. Tem outra. Naquele dia entreguei minha vida a Jesus. Pastor Ebenezer do Cavalcante chamou. Que coisa extraordinária. Vale a pena entregar a vida a Jesus, gente. Eu chamei vocês aqui porque eu quero que vocês orem também junto comigo aqui, cada uma dessas pessoas que está aqui à frente.
nome do Senhor. O primeiro e o último, nosso Jesus, que estava morto, mas reviveu. A nossa maior riqueza, o nosso maior bem. Ó Deus, em nome desse Jesus que nós falamos com o Senhor. E te pedimos agora, Senhor, uma bênção muito especial, uma visitação do Teu Espírito sobre cada vida que está aqui à frente. Que agora o Espírito Santo possa preencher essas vidas. Que o Espírito Santo esteja agora habitando nesses corações. E que todos eles possam estar de fato agora recebendo o presente da vida eterna contigo. Ó Deus, abençoe grandemente cada vida que está aqui. Que eles resistam. Por certo, Senhor, muitas forças vão agora pressioná-los para eles não seguirem com Jesus. Mas que eles sejam como os crentes de Esmirna, firmes e constantes, resistentes, cheios da graça e do poder do Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.